pessoal do Minutech, aqui quem fala é a Pamela e nós estamos chegando na Black Friday. Estamos chegando naquele momento do ano em que as pessoas resolvem comprar smartphones. E eu vim aqui para trazer para vocês uma pepita rara, um aparelho que você raramente vê no mercado Android, que é o Galaxy S10 e um smartphone que é, como eu disse, uma pepita rara no nosso mercado. Porque mesmo depois do seu lançamento em 2019, nós não temos outro aparelho que chegue a concorrer diretamente com ele pelos specs e por ser o único aparelho Android compacto, de verdade. Nós estamos falando de um aparelho que cabe no seu bolso e ainda assim uma tela satisfatória para você fazer o que quiser fazer com ela. O vídeo de hoje é trazido para vocês pela YourCDK. A YourCDK é um e-commerce de chaves de acesso que está no mercado desde 2009. Nele é possível você adquirir chaves de acesso com preços mais acessíveis, seja de software como do Windows 10 Pro, seja de games, gift cards, etc. Você tem diversas opções dentro do site e eles estão com um saldão de software e você pode adquirir com preço em real. Utilizando o código MT28 você ainda consegue 28% de desconto nas suas compras. Link na descrição para mais informações. Voltamos ao vídeo. Bom, vamos falar deste aparelho que eu já estou com ele há um tempinho e eu posso falar mais profundamente para vocês sobre o que realmente eu achei do meu uso, né? O meu uso pessoal, incluindo o trabalho, porque eu uso ele também para fazer os offices aqui do canal. Vamos lá, nós estamos falando de um aparelho que tem uma tela de 5.8 polegadas, que é flat, compacto, algo que a Samsung simplesmente parou de fazer com seus tops de linhas. Nós temos sempre aparelhos com as telas curvadas, como o do Galaxy Note aqui, e que eu não acho o melhor filter do mundo no sentido de ter uma tela curvada, porque principalmente quando o aparelho é grande, como é no caso do Note 20, na hora que você está lá digitando, você bate os dedos, enfim. Toques acidentais acontecem aos montes quando a tela é curvada e isso não acontece com tela flat, que é o caso do nosso amigo o Galaxy S10e. A tela dele é uma tela Dynamic AMOLED, ou seja, ela já faz parte dessa nova geração de telas que a Samsung criou a partir do ano passado. Ele também tem suporte HDR10, além de ser uma tela Full HD. Do mais, a tela possui uma proteção Gorilla Glass 5, tanto frente quanto verso, e para ajudar você a consumir mídia, ele possui dois speakers estéreos, tanto na frente quanto na parte de baixo, para você consumir melhor seus vídeos, suas músicas, suas mídias. Outro ponto que vale destacar na tela é que ele possui esse notchzinho aqui no canto, que é bastante discreto, ao mesmo tempo que ele é relativamente grande, né, porque é uma lente de 12 polegadas frontal, mas você consegue ali virar o aparelho e ele simplesmente some. Na verdade, conforme o tempo, você nem lembra que você está assistindo alguma coisa com um buraco na tela, sabe? Algo que você simplesmente apaga da sua visão. Como eu disse, o dispositivo é flat, com isso ele possui leitor digital na lateral, que é um lugar onde seu dedo ele repousa normalmente, então você usa o botão para desligar e ligar, e você já utiliza o leitor de digital ali na lateral. Ele também possui botões laterais de volume e da Bixby. A Bixby você pode modificá-la, né? Não profundamente, você ainda tem a Bixby ali, mas você consegue controlar o primeiro toque e 2 toques você ativar ou a Bixby ou ativar outro aplicativo, desde que esses aplicativos não sejam assistentes. De extras, o aparelho traz algumas coisas bem legais que fazem dele um top de linha, assim como seus irmãos Galaxy S10. Ele possui carregamento sem fio, carregamento reverso, carregamento rápido. Ele possui o DeX via wireless, então você consegue utilizar a plataforma do DeX sem estar conectado a um fio. Ele também possui proteção contra a água IP68, ou seja, ele é bem coberto de filters para você utilizar o aparelho sem medo de ser feliz. E se você se preocupa com o que vem na caixa do aparelho, né, porque agora a gente se preocupa com o conteúdo da caixa do aparelho, ele vem bastante completo. Ele vem com carregador rápido, vem com cabo USB tipo C, sendo a ponta USB tipo A, ele vem com adaptador USB-C para USB-A, ele também vem com a chavinha para você tirar o seu chip e também fone de ouvido e capinha. Um conjunto completo. Por
Por falar em fone de ouvido, o aparelho ele possui entrada para fone de ouvido, o que também é raro hoje em dia. Isso ficou para contos de fadas, quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Internamente, a Samsung colocou nele o mesmo conjunto de processador que os seus irmãos da mesma linha. Estamos falando de um Exynos 9820, com 120 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM, sendo que o armazenamento interno pode ser expansível via microSD. Em termos de comparação, seu processador é melhor do que o que temos no Galaxy A71, por exemplo, e um pouco abaixo do que temos no S10 Lite, já que no S10 Lite a Samsung optou pela plataforma Snapdragon, como é lá fora, mas aqui no Brasil nós costumeiramente recebemos o Exynos. No geral, nós temos um conjunto de processamento muito interessante e que pouco esquenta. Dificilmente eu sinto o smartphone quente enquanto eu estou fazendo alguma tarefa. Ele consegue rodar todos os jogos que temos na Google Play, ele consegue rodar todos os streamings que nós temos. Alô, Disney Plus, funciona aqui também. Em termos de um conjunto para você utilizar o aparelho no seu dia a dia, você não vai sentir qualquer gargalo, você não vai sentir travamentos, muito menos congelamento. Vale ressaltar que o Galaxy S10 faz parte dos aparelhos que ganharam um ano a mais de atualização. A Samsung anteriormente atualizava seus dispositivos, o seu sistema operacional, em 2 anos. Hoje em dia eles já vêm com 3 anos de atualização. O S10e entrou para a lista, então este aparelho vai ter o Android 12, por exemplo, já está na fila para receber o Android 11. Já que estamos falando de atualização, é preciso falar que a Samsung vem atualizando o aparelho bastante. Desde que eu adquiri o dispositivo, eu já recebi diversas atualizações, inclusive a mais recente veio com melhorias na câmera e na estabilidade para ela, além de atualizações de segurança de praxe do Android. Ou seja, você tem um aparelho bastante coberto com relação à atualização e à longevidade dele, já que a Samsung ela trabalha muito bem seus tops de linha e nós estamos falando de um top de linha. Portanto, não tem que se preocupar com o aparelho ficar obsoleto rapidamente. Este aqui ainda tem muito para oferecer com relação à longevidade. Como vocês sabem, o S10e é o aparelho mais baratinho da linha S10. Isso porque a Samsung cortou custos. O que ela cortou? A câmera. Vocês podem reparar assim logo de cara que nós estamos falando de um aparelho que tem 2 lentes traseiras e não 3, como seus irmãos. Isso porque a Samsung retirou a câmera zoom, deixando ele apenas com a câmera padrão e a câmera grande angular. Mas isso não é muito sentido. Confesso que não me faz falta a câmera mais próxima para você fazer, por exemplo, os modos retratos mais bonitinhos. Eu gosto bastante da grande angular, eu acho que ele tem um ângulo muito interessante, ele não tem uma curvatura muito acentuada nas bordas, o que ajuda você a ter uma foto muito mais polida. É um dispositivo que tem muitos modos para você trabalhar as fotos. Ele tem um modo Instagram, que é algo bem legal, que você consegue burlar a baixa qualidade que o Instagram oferece na sua câmera nativa para imagens, então você consegue usar o modo Instagram e aprimorar isso. Ele também consegue captar filmagens em 4K 60 frames, tanto da câmera frontal quanto da câmera traseira, o que é bem legal. Em termos de imagem, no geral, nós estamos falando de um aparelho da Samsung, portanto estamos falando de um dispositivo que logo traz bastante saturação, mas que consegue ser bastante linear e bastante equilibrado. Não é a melhor câmera do mercado, ele não tem o melhor destaque em relação às fotos, mas elas são boas. Você tem ali uma linearidade em todas as lentes do dispositivo e consegue tirar fotos boas, fotos satisfatórias. Como eu falei, ele não tem a melhor câmera do mercado, mas ele tem a melhor conjunto. Você consegue trabalhar muito bem em modo noturno, assim como consegue trabalhar com a grande angular. Ele não tem nenhum disparato, ele não é desnivelado, muito ao contrário, ele é bastante linear. Vou rodar algumas fotos para vocês agora com comparativos que eu fiz tanto com o Galaxy Note, tanto com o LG Velvet, tanto com o A71, para vocês verem que o S10e ele consegue ficar ali, no nível, ele consegue sair muito bem, principalmente comparando assim com um aparelho mais caro, como é o Galaxy Note. Mas vocês podem me perguntar, Pamela, há pontos negativos no Galaxy S10e? Sim, há.
E um deles é a bateria, que ela é miserável. Assim, a bateria dele é muito pequena. Estamos falando de uma bateria de 3.100 mAh, que é uma bateria que descarrega muito rápido. Em contraponto, ele também consegue carregar muito rápido, já que estamos falando de um dispositivo que aceita Fast Charger e tem uma bateria pequena. Então você consegue sair do 0 a 40 muito rápido. Em poucos minutos você já tem ali carga o suficiente para você dar uma volta no quarteirão. Mas enfim, a bateria dele é um pouco decepcionante, principalmente se você levar em conta que conforme os ciclos de carregamento, a bateria tende a desgastar e você tende a sentir que ela já não aguenta mais como aguentava nos primeiros dias de uso. Então a bateria é o principal ponto negativo do dispositivo. Outro que pode ser negativo, que depende muito mais da sua usabilidade, é o tamanho dele. Como eu disse, ele é um aparelho muito compacto, estamos falando de 5.8 polegadas. Então se você costuma jogar muito, talvez sinta a falta de uma tela com uma amplitude maior, onde você consiga ter mais espaço para colocar os dedos e apertar os botões do joystick, etc. Enfim, é um aparelho ali meio ambíguo nesse quesito, onde você pode gostar ou não. Depende da sua usabilidade mesmo. Outro ponto que pode também ser um ponto negativo é o local para você colocar a digital do dispositivo. Porque na hora que você está consumindo mídia, você naturalmente segura o aparelho dessa forma e você vai acabar apertando o botão de desbloqueio e desbloqueio de digital. Algo que eu faço é virar o aparelho desse jeito, então você não tem, pelo menos segurando dessa forma, não tem mais problemas em encostar sua digital e ficar bloqueando e desbloqueando a tela. É meios que você tem para você conseguir utilizar o aparelho sem que isso se torne algo ruim nele. Mas no geral, o Galaxy S10e é, sim, como eu abri o vídeo, uma pepita rara, porque ele é um aparelho compacto que tem muito a oferecer e que está com um preço assim que nós assalariados podemos pagar. Porque mesmo após um ano, ele se mantém ali entre 1.900, 2.300, que é uma faixa de valor onde a Samsung naturalmente coloca seus intermediários, de intermediários a intermediários prêmios. Então, muitas vezes você vai encontrar no mercado o Galaxy S10e com o mesmo preço do A71, mas ele tem elementos que fazem ele ser bem mais interessante que o A71. Por exemplo, porque ele tem, além do conjunto interno ser de um top de linha, estamos falando de um melhor tratamento de imagem, estamos falando de uma tela melhor, estamos falando de você poder utilizar recursos como o DeX via wireless e o carregamento reverso. Ele também tem aí uma maior atenção da Samsung por ser um aparelho top de linha, onde naturalmente as empresas dão mais atenção do que para os seus aparelhos intermediários, intermediários prêmios e básicos. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das minhas ponderações com o Galaxy S10e. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha pra gente, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e nos vemos na próxima. Até mais!